Cada proteína tem uma estrutura tridimensional própria. Pode ser mais ou menos alongado, mais ou menos globular. Pode também ter cavidades que sejam geométrica e eletrostaticamente complementares ao estado de transição de determinadas reações. Pode, por isso, funcionar como um catalisador, uma enzima, pode funcionar como um transportador. Existem proteínas, por exemplo, que se embebem na membrana e que permitem que substâncias hidrofílicas consigam atravessar a membrana fosfolipídica. Cada proteína contém dezenas, centenas ou às vezes até milhares de aminoácidos unidos entre si por ligações peptídicas, das quais agora mostro em mais pormenor uma. Estas ligações peptídicas podem ser quebradas por enzimas específicas chamadas proteases, que atuam, por exemplo, na digestão ou nas nossas próprias células, na degradação de proteínas internas, em processos, por exemplo, de reciclagem de proteínas, ou quando é necessário obter aminoácidos para a gluconeogênese. Estas proteases usam água para quebrar aquelas ligações. Os aminoácidos que obtivemos na reação anterior distinguem-se claramente das outras moléculas que encontramos até agora no metabolismo porque contêm um átomo de azoto. Para os podermos utilizar, por exemplo, na gluconeogênese, é necessário que este átomo de azoto seja eliminado, uma vez que nenhum dos intermediários da gluconeogênese contém azoto. No entanto, nós não conseguimos eliminar este azoto de todos os aminoácidos. Podemos eliminá-lo de um aminoácido especial, chamado o glutamato, através de uma enzima chamada desidrogenase do glutamato. A reação catalisada por esta enzima denomina-se desaminação oxidativa. Oxidativa porque implica a eliminação de 2 eletrões da molécula do glutamato. Este hidreto, que aqui está, vai ser transferido para nada mais. O produto deste passo, o iminoglutamato, é seguidamente reagido com água, levando à eliminação do azoto sob a forma de amônio. E um cetoácido, que já conhecemos do ciclo de Krebs, que é o alfa-cetoglutarato. A disseminação de grande parte dos outros aminoácidos faz-se pela intervenção de enzimas chamadas transaminases ou aminotransferases. Estas enzimas utilizam um cofator chamado piridoxal, que é um derivado da vitamina B6. Este cofator tem a capacidade de retirar o grupo imina da estrutura do aminoácido e encontra-se ligado covalentemente à enzima através de uma ligação que se chama ligação de base de Schiff. Quando a base de Schiff recebe aquele azoto do aminoácido, o piridoxal transforma-se em piridoxamina e o aminoácido transforma-se no cetoácido correspondente. Cetoácido porque contém um grupo cetona à beira do grupo ácido carboxílico. Nós conhecemos já alguns cetoácidos, como por exemplo o piruvato, o alfa-cetoglutarato e o oxaloacetato. Esta reação de transferência do azoto é perfeitamente reversível e por isso um cetoácido pode reagir com a forma piridoxamina, dando origem ao aminoácido e ao piridoxal. Portanto, se nós tivermos um outro cetoácido presente, podemos transformar esse outro cetoácido num novo aminoácido. Em resumo, cada transaminase pega num aminoácido e num cetoácido e transforma o aminoácido num cetoácido e o alfa-cetoácido num aminoácido. Como estas reações são completamente reversíveis, uma célula, desde que tenha um cetoácido correspondente, pode produzir um aminoácido que lhe esteja a faltar. Geralmente, as transaminases utilizam como cetoácido o alfa-cetoglutarato, que se transforma em glutamato. Outras transaminases utilizam piruvato, que se transforma em melanina, ou oxaloacetato, que se transforma em aspartato. Consoante as transaminases que estejam presentes em cada célula, os excessos de vários aminoácidos podem ser transformados em excesso de glutamato
excesso de alanina ou excesso de aspartato. O excesso de glutamato pode ser imediatamente transformado em excesso de alfa-cetoglutarato pela atuação da desidrogenase do glutamato. Este amónio, que é tóxico, pode ser transformado no fígado numa substância bastante mais fácil de eliminar chamada ureia. A via metabólica que produz ureia utiliza, além de amónio, um outro dador de azoto que é o aspartato. A produção de ureia é vantajosa por várias razões. Em primeiro lugar, o amónio é tóxico, principalmente a nível dos neurónios. Em segundo lugar, a eliminação do amónio pela urina exige a perda de grandes quantidades de água. Peixes e outros animais aquáticos podem, sem problemas, excretar amónio porque têm abundância de água disponível. No entanto, os animais terrestres, por não terem tanta água disponível, desenvolveram formas de poder excretar este azoto sem perder tanta água. A ureia é uma dessas formas. Conseguimos ter uma maior concentração de ureia em solução do que aquela que conseguimos ter de amónio e, portanto, conseguimos eliminar a mesma quantidade de azoto com menor dispêndio de urina se o eliminarmos sob a forma de ureia. A excreção de amónio por células que não fazem o ciclo da ureia, ou seja, por células que não sejam células do fígado, é feita através de um processo chamado o ciclo da glutamina. Neste processo, o amónio libertado do glutamato reage com uma nova molécula de glutamato, que se transforma em glutamina. Isto exige o gasto de um ATP. Esta forma de transportar azoto para o fígado exige que a célula original perca glutamato, que, como é feito a partir do alfa-cetoglutarato, implica que a célula está a perder intermediários do ciclo de Krebs. Para impedir que isto aconteça, as células musculares têm uma outra forma de exportar azoto para o fígado. Chama-se essa forma o ciclo da alanina. As células musculares contêm transaminases que utilizam principalmente o piruvato como receptador de dopamina, produzindo alanina. Como o piruvato não é um intermediário do ciclo de Krebs, quando estamos a exportar a alanina para o fígado, não estamos a fazer com que se percam intermediários do ciclo de Krebs do músculo. Quando a alanina chega ao fígado, pode ser transaminada a piruvato e glutamato. O piruvato, que agora se obteve no fígado, pode por este ser levado para a gluconeogênese para dar origem à glucose, que vai, por sua vez, alimentar o músculo. Este processo chama-se o ciclo da alanina. Para eliminar o amónio no fígado, intervém uma via metabólica chamada ciclo da ureia. Esta via metabólica começa na mitocôndria, onde o amónio é utilizado pela carbamoilfosfato sintase para produzir carbamoilfosfato. Esta molécula, seguidamente, é condensada com ornitina, dando origem à citrulina, que é exportada para o citoplasma. No citoplasma, a citrulina reage com aspartato, dando origem a argininosuccinato. Nesta reação, gasta-se um ATP que, em vez de se transformar em ADP, como de costume, se transforma em AMP. Em vez de largar um único fosfato, larga dois fosfatos, que se chama-se o pirofosfato. Isto, energeticamente, é equivalente a gastar duas hidrólises normais de ATP em ADP. O argininosuccinato é então quebrado em fumarato e arginina, e seguidamente a arginina é hidrolisada, dando origem a ornitina e ureia. A ornitina é então transportada para a matriz mitocondrial e o ciclo recomeça. Por cada molécula de ureia produzida, gasta-se, portanto, um amónio, que integra um dos átomos de azoto que faz parte da constituição da ureia, um aspartato, que transporta o segundo átomo de azoto, gastamos o equivalente a 4 hidrólises de ATP em ATP e produzimos também uma molécula de fumarato, que poderá voltar para a matriz mitocondrial e ser utilizada no ciclo de Krebs.